Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS. Nós continuaremos o nosso conjunto de lições falando sobre a carta de Tiago, a primeira e segunda carta de Pedro e a carta de Judas. Neste momento estamos estudando a primeira carta de Pedro. Hoje, em particular, vamos estudar o capítulo de número 2 da carta a partir do verso 11 até o verso 25. É a lição de número 8 da nossa revista Palavra e Vida, Fé e Verdade, que é a revista desse trimestre. Se você ainda não tem, você pode baixar no site da nossa convenção, é só procurar no Google Revista Palavra e Vida, Convenção Batista Fluminense, e você será direcionado para baixar a nossa revista e assim acompanhar os estudos conosco. A gente não faz uma leitura sistemática da revista durante o nosso estudo, mas tudo que a gente fala está na revista propriamente dita, então, para depois uma consulta futura, tá? É muito bom que o irmão, que a irmã tenha também a revista, mesmo que seja digital, de forma digital. Vamos, para a gente poder começar bem, vamos orar ao Senhor, vamos entregar este momento, vamos agradecer pelo esse grande privilégio que nós temos que é estudar a Palavra de Deus. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este tempo, por este momento em que separamos para o estudo da Tua Palavra, Pai. Nós compreendemos que somos muito abençoados por podermos livremente estudar a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que aprenderemos hoje, aquilo que estudaremos, que nós possamos meditar cada vez mais sobre a Tua Escritura. Muito obrigado por tudo, esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então, lição de número 8, o nome da nossa lição é A Verdade para Fazer a Diferença. E o nosso texto base, como já foi dito, como já disse, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Do verso 11 até o verso 25, que é o último verso desse segundo capítulo da primeira carta de Pedro. É interessante que a gente vai falar sobre o próprio título da lição, A Verdade para Fazer a Diferença, e nós estamos falando sobre verdade porque é o tema, né, de todas as lições, verdade, fé e verdade no caso. É interessante que a gente vai falar justamente sobre como o cristão deve se comportar diante da sociedade, como o cristão deve se portar diante do mundo. Essa é a ideia do nosso texto hoje. Interessante que Jesus ele fala sobre isso lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Ele nos incentiva, a partir do verso 13, ele nos diz que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E o que Jesus quer dizer com isso? A gente vai até citar, um pouco mais à frente, a gente vai citar esse texto em particular. Mas o que Jesus será que quer dizer efetivamente com isso? Bom, fica muito claro que quando Jesus ele fala sobre isso, ele está dizendo que nós temos um papel de destaque, um papel diferente dentro da sociedade, dentro do mundo como um todo. Se a gente for analisar o que é o sal, a gente vai estar falando sobre tempero, sobre dar sabor. Se a gente fala sobre luz, é sobre enxergar, sobre ver a coisa. E aí uma característica interessante da luz também é dissipar a treva, né? Isso é muito interessante. Então Jesus ele traz esse diferencial para nós e nos mostra que nós temos esse diferencial. E é claro que isso nos mostra que apenas o rótulo não é suficiente. Como assim? Bom, apenas a gente chegar no local e se colocar como evangélico, como crente, ou até numa denominação em particular, né? Nós somos batistas, ou Assembleia de Deus, ou qualquer que seja, presbiteriano, metodista, isso não é suficiente. O que nós devemos fazer é ter uma vida que mostre que nós somos sal, que nós somos luz. E é isso que o apóstolo Pedro vem trazer para nós nessa primeira carta dele, no verso 2. Nós leremos, nós faremos a leitura do texto ao longo da lição, não leremos todo de uma vez, a gente vai ler aos pouquinhos, de acordo com os temas que iremos abordar, mas a gente vai perceber que isso fica muito claro. Assim como Jesus deixa claro isso no Sermão do Monte, assim também o apóstolo Pedro traz essa diferença, traz essa mensagem para nós, da nossa diferença, aquilo que nós devemos fazer diante do mundo, diante das situações onde muitas vezes somos colocados. E a gente começa nesse segundo capítulo de Pedro, a primeira carta de Pedro, a gente vai ler dos versos
os versos 11 e 12. Particularmente, para a gente começar, a gente vai ler os versos 11 e 12, 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. E a palavra nos diz o seguinte, inclusive é interessante, na minha Bíblia aqui, o título dessa sessão é Deveres Sociais dos Cristãos. Interessante, né? Os deveres, aquilo que nós devemos fazer socialmente, diante da sociedade. É claro que isso pode ser diferente da Bíblia do irmão, da irmã, porque isso não está na Bíblia. Isso foi colocado na edição apenas para marcar a sessão, né? Mas aqui na minha sessão, Deveres Sociais dos Cristãos. E diz o seguinte, a palavra: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, a gente poderia colocar, e o autor da nossa lição, o pastor Ronaldo, ele coloca o título desse trecho aqui como, ou nós podemos abordar da seguinte forma, nesse primeiro tópico, que nós somos diferentes na vida pessoal, devemos ser diferentes na vida pessoal para fazer diferença. Então, na nossa vida pessoal, a gente tem que ser diferente, e aí a gente vai entender o que ele quer falar aqui com essa diferença para fazermos a diferença. Então, essa que é a ideia. É interessante que o apóstolo Pedro começa dizendo aqui que nós somos estrangeiros e peregrinos. E é interessante a gente fazer uma análise sobre esses dois termos. Por que ele usa esses dois termos para fazer uma referência a nós? Por que estrangeiros e peregrinos? A gente tem que entender primeiro o que é estrangeiro e o que é peregrino. Bom, estrangeiro é aquele que não é cidadão de um determinado país, de um determinado reino, de uma determinada nação. Estrangeiro é todo aquele que não é cidadão daquele reino. Ele vem de um outro reino, ele é cidadão de um outro reino e está ali, ou de um outro país, ou de uma outra nação, né? Mas ele está ali não na condição de cidadão. Isso é ser estrangeiro. E ser peregrino, o peregrino é aquele que está de passagem, é aquele que não está localmente ali, estabeleceu morada num determinado local. Ele está de passagem. É isso que significa ser peregrino. É interessante que nem todo estrangeiro é peregrino e nem todo peregrino é estrangeiro. Como é que é isso? Vamos entender bem isso aqui. Nem todo estrangeiro é peregrino, por quê? Porque nós temos, por exemplo, no Brasil, hoje, nós temos muitas pessoas que moram no Brasil que são estrangeiros. Eles moram aqui, eles residem aqui por motivos diversos. Muitas vezes por questão de trabalho, ele é de um outro país, mas a empresa que ele trabalha tem uma sucursal, tem uma filial aqui, e ele está trabalhando aqui, ou realmente gosta do país e vem fixa morada aqui, mas não perde a condição de estrangeiro, não pede naturalização, nada disso. Nesse caso, a gente percebe que o estrangeiro ele pode morar no país onde ele não é cidadão. Por exemplo, o Brasil não há restrição nenhuma com relação a isso. E ele tem, inclusive, diversas garantias, diversos direitos e também deveres, mesmo sendo estrangeiro. A gente não é porque o estrangeiro está morando aqui que ele não tem direito nenhum. É claro que não. Por exemplo, um direito constitucional que nós temos é o direito à vida. E o estrangeiro também tem. Tanto aquele que é residente no país, quanto aquele que está de passagem. O turista também tem o direito à vida. A gente vê que são alguns direitos que pertencem, que mesmo aquele que não é cidadão tem. Agora, tem outros direitos que só o cidadão tem. O estrangeiro não tem. Por exemplo, o direito de votar, ser votado, né, dependendo da situação. Isso aí é o cidadão que tem direito. Aqui no Brasil a gente sabe que é necessário ser cidadão para ser eleitor, tudo isso. Então, existem condições que o estrangeiro, mesmo residente, não tem. Então, e a gente tem que entender que o estrangeiro, ele não necessariamente é alguém que está de passagem. Ele pode ser alguém que esteja morando, mas ele não é cidadão daquele reino, daquele país ou daquela nação. Por conseguinte, o peregrino, por outro lado, não necessariamente é um estrangeiro. Existem peregrinos que estão de passagem, mas são cidadãos. Por exemplo, é muito comum antigamente era até mais comum, hoje está mais difícil, mas nós podemos ser peregrinos dentro do Brasil. Estou peregrinando pelo Brasil, conhecendo os diversos locais, conhecendo as capitais. Antigamente era muito comum, por exemplo, os fiéis da Igreja Católica, quando iam pagar alguma promessa, às vezes andavam distâncias longas para pagar alguma promessa que tinham feito, algum santo e tal.
Essas pessoas eram muitas vezes chamadas de romeiros ou de peregrinos, ou andavam grandes distâncias para poder pedir alguma coisa dentro de alguma igreja. Eles eram chamados de cristãos, de peregrinos ou de romeiros. Então, o peregrino ele pode ser cidadão também, não necessariamente o que caracteriza o peregrino é alguém que está de passagem. Mas quando Pedro, então, junta esses dois aspectos, ele está dizendo para nós exatamente isso, que nós não somos cidadãos do mundo, ou seja, nós somos estrangeiros, e que nós estamos aqui de passagem. No nosso caso, o cristão com relação ao mundo, ele tem que encarar dessas duas maneiras. E é interessante porque se ele diz que nós somos só estrangeiros, não, porque vocês são estrangeiros no mundo. Isso quer dizer que a gente pode estar, e a gente realmente está morando aqui, claro, a gente está no mundo efetivamente, mas o estrangeiro muitas vezes ele pode residir no local gostando de residir ali. Então Pedro está deixando bem claro que nós não temos o direito de gostar, de estar no mundo. Não quer dizer que nós não tenhamos alegrias, prazeres e felicidades no mundo, como estar com a família, estar com os irmãos, não é isso. Mas são os prazeres do mundo. Nós não podemos nos acostumar e nem gostar dos prazeres do mundo. Então, nós, se fôssemos só estrangeiros, isso poderia ser colocado dessa forma. Então, nós somos estrangeiros, sim, nós não somos cidadãos do mundo, mas também somos peregrinos. A gente está só de passagem. Ele começa falando isso. Vocês são estrangeiros e peregrinos. A gente não deve se acostumar e a gente deve sempre buscar saber que a gente está só de passagem. Jesus deixa isso claro e a gente percebe que Pedro, quando fala isso, parece que ele está realmente citando as palavras de Jesus, porque Jesus, ele falou muito sobre a chegada do reino dos céus, a chegada do reino de Deus. O João Batista começa falando isso e de Jesus continua essa mensagem. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Então, quando esse reino chegou, todos aqueles que aderem, se convertem em Jesus Cristo e aí passam, a partir daí, a ser cidadãos desse reino. Estrangeiros e peregrinos, então, no mundo. A gente vê que Paulo, ele segue essa mesma linha de raciocínio com relação a nós. Se pegarmos, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. Beber uma aguinha para hidratar a garganta, né? Paulo, então, fala sobre o ministério da reconciliação em 2 Coríntios capítulo 5. E se pegarmos o verso 20, Paulo deixa exatamente essa questão aqui do mesmo jeito que Pedro. Ele diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, ou seja, quando ele nos coloca como embaixadores, ele está dizendo que nós somos estrangeiros. Não existe embaixador que seja cidadão, né? O embaixador é estrangeiro. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, ou através de nós, rogasse. Nós, então, rogamos da parte de Cristo que vocês se reconciliem com Deus. Então, Paulo, quando traz essa mensagem em 2 Coríntios 5:20, ele, do mesmo jeito que Pedro, e é interessante que na época em que foi escrito isso, era um pouquinho diferente. Hoje, se a gente for verificar, existem embaixadas estabelecidas em países. Por exemplo, o Brasil tem embaixada em diversos países, em muitos países, com embaixadores residindo ali e tal. Na época isso não era muito comum, na época em que foi escrito, na época de Paulo, na época de Pedro, isso não era muito comum. Os embaixadores eram aqueles que levavam uma mensagem de um reino para outro em nome daquele reino. Então, por exemplo, se fosse no período de Pedro e Paulo, o embaixador brasileiro ele sairia do Brasil, iria até uma nação para levar uma mensagem, muitas vezes ele passaria alguns dias ali para receber a resposta e voltaria então para o Brasil. Ele não estabeleceria ali, não estabeleceria uma morada ou uma continuidade ali, não existia uma embaixada ali. E ele iria apenas levar a mensagem. Paulo coloca isso, né? Nós somos embaixadores, ou seja, somos representantes de Cristo, e a mensagem que nós levamos é a mensagem da reconciliação. A gente vê que os autores bíblicos estão falando a mesma coisa. A gente vê que a gente é estrangeiro e que a gente é peregrino nas próprias palavras de Jesus, não só de Paulo e de Pedro. João registra isso em João 14:2. Jesus diz, na casa de meu pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas, algumas versões trazem isso. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Então Jesus está dizendo que ele está indo, que existem muitos lugares na casa do Pai e que ele vai levar a gente não é cidadão aqui do mundo. Em João 17,14, na famosa oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus ora por todos os seus servos, aqueles que estavam ali com ele e aqueles que viriam a crer, ou seja, nós. Ele deixa bem claro também o seguinte, João 17,14,
dei-lhes, ele estava orando, né? Então ele está falando com o Pai, dei-lhes a tua palavra, ou seja, ele deu aos discípulos a tua palavra, a palavra de Deus, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus coloca aqueles que estavam ali, os discípulos, e é claro, ele orando por nós, ele coloca a mesma coisa por nós, ele deixa duas verdades. A primeira, que nós não somos cidadãos do mundo, né? E por conta disso o mundo nos odeia. Então o mundo nos odeia, isso porque nós não somos do mundo, assim como Jesus também não é do mundo. Então a gente vê que Pedro está trazendo essa mensagem e a gente tem que internalizar isso de forma muito profunda. Nós não somos cidadãos do mundo. Então a gente não é cidadão brasileiro? Claro que somos cidadãos brasileiros. Sim, politicamente falando, somos cidadãos brasileiros. Mas nós, espiritualmente falando, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Não somos cidadãos do mundo secular ou do reino secular. Então, Pedro começa falando isso. Ele começa dizendo que ele insiste que como nós, como estrangeiros e peregrinos, ele começa dessa forma, que a gente se abstenha dos desejos carnais. Aí ele começa falando que somos peregrinos para dizer que, olha, os cidadãos desse reino aqui, desse mundo, eles têm desejos. E aí ele faz essa analogia, desejos carnais, porque ele está falando sobre o reino, o mundo, o reino da carne, né, podemos dizer dessa forma. Então ele está dizendo que nós temos que nos abster desses desejos carnais. É interessante que a gente tem que fazer também uma diferença, o nosso autor traz uma diferença no nosso estudo sobre o desejo e sobre a luxúria. O que Pedro está discutindo aqui, o que Pedro está combatendo é a luxúria. O desejo, o que seria efetivamente o desejo? O desejo é a ânsia, é a vontade de realizar alguma coisa. Então, se você, por exemplo, deseja estabelecer um negócio, você tem um desejo de estabelecer um negócio. Se você almeja ter uma profissão, eu desejo ter uma profissão. Isso aí é algo normal, é algo até saudável para nós. Podemos, é claro, existem desejos em diversas frentes no nosso coração, na nossa mente, e devemos buscar sempre desejos que são saudáveis. Porque aí existe a questão da luxúria. O que seria então a luxúria? A luxúria é aquela paixão, é aquela vontade, podemos dizer assim, porque a paixão é a vontade, que é construída sobre fortes impulsos ou sobre fortes desejos. Então, a luxúria, ela passa do aspecto do desejo propriamente dito. Ela começa a afetar a nossa mente. É isso que Pedro está querendo combater. Nós não devemos nos deixar levar pela luxúria. Nós devemos ter desejos saudáveis, não desejos carnais, não esse desejo luxurioso, muitas vezes, né? O desejo, ele é natural do ser humano e é saudável. A luxúria não. É o resultado de uma mente que é dominada por maus desejos ou por um descontrole doentio desses desejos. Então a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que entender que é isso que Pedro está combatendo efetivamente nesse ponto da nossa carta. E ele deixa bem claro, ele ressalta isso de uma forma muito tremenda e muito forte, dizendo que, e a gente pode ler no texto, que esses desejos carnais, eles guerreiam contra a nossa alma. Olha o termo que ele usa, guerrear. Os desejos carnais guerreiam, lutam contra a alma do cristão. E guerra é uma guerra que não... Essa guerra é uma guerra onde não há trégua, onde não há armistício, onde não se... ninguém depõe as armas, né? Ninguém... e a derrota é só quando a gente aceita, né? Porque o outro lado não é derrotado. A carne, ela continua perseguindo. Se por acaso nós deixarmos levar, quem é derrotado somos nós. Ou nós somos derrotados se deixarmos nos levar. Então, é uma guerra. E essa guerra é citada muitas vezes na Bíblia, né, meus irmãos? A gente sabe que há uma luta muito grande dentro de nós. A gente sabe disso. Existe até uma parábola, né, uma analogia antiga, eu realmente não me lembro o autor, mas que diz que nós temos duas forças, né, que lutam dentro de nós, e aquela que nós alimentamos mais, até cita cães, né, aquele que nós alimentamos mais é aquele que vence. A gente pode analisar
E realmente o que seria se alimentar? Algumas pessoas até discutem que isso aí não é bem assim, mas o que seria alimentar? É aquilo que a gente realmente depõe a nossa força para estar cada vez mais forte. Então, se a gente está buscando no espírito, se a gente está buscando, nós temos uma mente e uma alma sadias. Se a gente está se deixando levar por esses desejos carnais, a gente passa a ter uma situação mais doentia. Então, nós devemos entender e compreender que existe uma guerra. Essa guerra é travada o tempo todo. E a gente não pode baixar a guarda nunca. Meus irmãos, nunca é nunca. Não é assim, não, eu vou baixar a guarda um pouquinho. Não. Não, isso aqui eu vou abrir mão. Não, é não baixar a guarda nunca. Nunca. Por que a gente não deve baixar a guarda nunca? Porque a gente não pode, a gente não tem esse direito. E a gente vê o verso 13 mostrando isso. Há uma guerra e a gente tem que ser exemplo. Essa é a questão. O que esses dois versos estão nos mostrando, ou essa seção como um todo da carta, né, fala sobre testemunho. A ideia aqui é testemunho. Nós somos chamados a viver de uma maneira exemplar. Nós devemos viver de uma maneira exemplar. É isso, o nosso chamado aqui é isso. Viver de uma maneira exemplar, então nós devemos ser exemplo? Sim, é isso que está sendo dito. Viver de uma maneira exemplar é ser exemplo. Você, como Paulo também diz, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo não está dizendo, a gente muitas vezes coloca assim, não, eu não sou exemplo para ninguém, o exemplo é Jesus. Não, a Bíblia fala que nós devemos ser exemplo, buscar ter uma vida reta, uma vida santa, para que os outros consigam ver Cristo em nós, porque o objetivo é esse. Aqui a gente vê no final do verso, né? O mundo tem que ver Cristo em nós, mesmo que o mundo esteja falando contra nós. É isso que é interessante, é isso que o texto está dizendo. Que nós devemos viver entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles nos acusem de praticarem o mal, então há uma acusação de praticar o mal, e essa acusação muitas vezes está ligada, e a gente vê na época em que foi escrita a carta, aos cristãos não participarem de alguns eventos, festas religiosas, pagãs, etc. Então, se por acaso alguém vier e dizer assim, não, eles estão fazendo mal, tal, mesmo assim a nossa conduta, eles possam ver e observar as nossas boas obras, as nossas boas ações, e Deus seja glorificado, ou que no fim das contas a glória seja levada para Deus. E a gente pode perceber, meus irmãos, eu sei que muitos de nós, a gente tem experiência com relação a isso. Quantas vezes a gente está, trabalho, isso é até relativamente comum, ou às vezes entre alguns amigos, né? Não, mas no trabalho isso é mais comum. A gente muitas vezes não está envolvido em todos os eventos, nas conversinhas que acontecem no trabalho, né? Nas festas que são promovidas no trabalho. A gente não está. Muitas vezes vai dizer, não, a gente vai reunir para sair. Não adianta chamar não, porque esse aí não vai. E aí começa uma conversinha por trás, porque quer se achar melhor, tal. Isso acontece, a gente não está fazendo isso, a gente não está se achando melhor. A gente está estabelecendo os nossos parâmetros de vida ali. Mas é interessante que, muitas vezes, as mesmas pessoas que falam essas coisas, quantos de nós têm experiência para contar, uma experiência como essa para contar? As pessoas estão falando exatamente essas coisas, mas depois, quando aperta alguma coisa, vem, poxa, ora por mim, poxa, passando por uma situação aí difícil, ou pede um conselho. Quantos de nós não temos uma experiência dessa para contar? É justamente isso que está sendo dito. Que a gente possa ter uma vida exemplar para que mesmo que falem mal da gente, mesmo que nos caluniem, eles observem as nossas obras e Deus seja glorificado. A ideia é essa, porque na hora que a coisa aperta, vão se lembrar do servo do Senhor, né? Aquele que tem um bom conselho, aquele que vai ter uma oração. E a gente não pode se negar, mesmo que, é isso que Pedro está dizendo, mesmo que a gente... o cara tá falando mal de mim aqui, a pessoa tá falando mal de mim, mas na hora em que eles precisarem de ajuda, nós devemos ajudar. Por quê? Para que a gente cresça? Não. Para que Deus seja glorificado, porque a intervenção é dele. É isso que está dizendo. Deus seja glorificado. Glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, a intervenção é de Deus. Quando ele vier intervir em alguma coisa, ele seja glorificado nisso aí, através das nossas ações. Então, a gente tem que perceber isso. A gente vê que e aí a gente vai citar agora o texto de Mateus, capítulo 5, onde Jesus fala exatamente isso. A gente chegou a comentar sobre ele, mas agora vamos fazer a leitura. Olha o que Mateus 5, 14 a 16, Jesus diz no Sermão do Monte. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha como é que a mensagem é muito parecida. É muito parecida. Pedro está falando muito próximo do que Jesus está falando aqui. Que a gente que haja na nossa vida as boas obras, para que Deus seja glorificado através disso. Para que no dia da intervenção, como Pedro diz, Deus seja glorificado através das nossas obras. Então a gente vê que Pedro ele não está inventando algo novo, ele está trazendo aquilo que Jesus já tinha dito, aquilo que Jesus já tinha deixado para nós. Ele só mudou um pouquinho as palavras, está escrevendo para o público, mas está trazendo a mensagem de Jesus. Então a gente tem que ter em mente exatamente isso, que nós temos que ser diferentes para fazermos a diferença. Essa é a grande ideia. Mas a gente também tem outras situações que o texto nos traz. Nós temos que ser diferentes para fazer diferença também na vida pública. Porque nesse primeiro texto aqui, esses primeiros 2 versos, parece uma coisa mais pessoal, né? Mas a gente também tem que fazer diferença na vida pública. E a gente vai ler agora dos versos 13 até o verso 17. Dos versos 13 a 17. E nos diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos e temam a Deus e honrem o rei. Olha que coisa interessante que a gente tem aqui. Como que nós devemos ter uma vida social, uma vida pública. E Pedro começa falando, ele vai falando sobre submissão às autoridades, né? Ele começa falando sobre isso, mas ele começa efetivamente dizendo, por causa do Senhor. Verso 13 começa assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade. Olha que interessante, nós devemos nos submeter às autoridades por causa do Senhor. Ele faz essa analogia, ele traz essa mensagem para nós. Isso, é claro, está muito parecido com... a ideia é que Deus seja glorificado, a gente precisa ver isso. A ideia de tudo para o cristão é que Deus precisa ser glorificado. A gente viu no final do verso anterior, e aqui a gente continua. A ideia primordial e principal na vida do crente é Deus. É a glória de Deus, é Deus ser glorificado. A gente vê que isso está muito de acordo, por exemplo, com 1 Coríntios 10, 31, onde Paulo diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É exatamente isso, é isso que Pedro está dizendo aqui. Olha, a autoridade que você se submete é também para a glória de Deus. E aí ele entra falando, a gente vê em Romanos 13, a gente vai ver do verso 1 ao 7, que tem um paralelo direto com esse texto aqui. Pedro falou isso, olha o que Paulo fala em Romanos 13, de 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Olha como é que a gente está vendo Paulo falando, a gente vê Pedro falando, e a gente encontra Jesus falando também a mesma coisa. Quando Jesus é confrontado, mestre, nós devemos pagar o tributo a César? Olha que estavam fazendo uma pegadinha com Jesus ali, né? Mestre, nós devemos pagar o tributo a César?
Jesus então responde, claro, de maneira sábia, e Paulo aqui está quase repetindo as palavras de Jesus. Jesus então vira e fala assim, me dá uma moeda aí, me dá um denário aí, me dá aí. Aí alguém pega um denário, entrega a ele, ele pega o denário e fala assim, de quem é essa face que está aqui? De quem está essa moedinha aqui, quem é a face? E nós sabemos que naquela época o imperador ele tinha um status, né? Tinha um prestígio. As moedas vinham com a face dele. E aí alguém responde, é César, é o imperador. Ah, então essa face aqui é do imperador? É. Então tá bom. Então você dá ao imperador o que é do imperador e você dá a Deus o que é de Deus. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus segue essa linha. Num outro momento, chegam para Pedro e dizem assim, por que o seu mestre, você e o seu mestre não pagam tributo a César? Vocês não estão pagando, a gente está percebendo aqui. O pessoal fica de olho, né? É isso que a gente vive isso, né? O cristão ele está no escrutínio, né? Ele está sendo julgado o tempo todo. Jesus passou por isso. E aí Pedro chega para Jesus e fala assim, mestre, ó, acabaram de falar ali, por que a gente não paga tributo a César? Aí Jesus vira para ele e fala assim, rapaz, para que não haja, para que não seja, para que a gente não seja por escândalo, né? Para que a gente não haja escândalo pela nossa postura, vai lá, joga o anzol, pega um peixe, no peixe, abre a boca, vai ter uma moedinha, você vai lá, paga o meu imposto seu. E aí Pedro vai lá e faz isso. Mas então Jesus ele não se rebela contra a autoridade. Pelo contrário, ele também se submete à autoridade. É claro que nós temos que compreender que essa submissão, ela não é uma submissão cega. Ela não é uma submissão que aceita qualquer coisa. Quando essa submissão, ela conflita... Perdão, irmão. Perdão, irmã. Quando ela conflita com a mente iluminada pelo Espírito Santo, a consciência que recebeu a iluminação do Espírito Santo, existem situações onde pode acontecer uma insurreição civil ou de não cumprirmos uma determinada ordem. A gente vê que a própria Bíblia tem exemplos disso. Nós vemos, por exemplo, Atos 4, 19 e 20, quando os discípulos começam a pregação do Evangelho, eles são levados diante do Sinédrio e eles recebem ordens para que não preguem a palavra. E a gente vê que em Atos 4, 19 e 20, o texto nos diz, mas Pedro e João responderam aos membros do Sinédrio ali, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Então eles se rebelam ali, dizendo, olha, nós não podemos ficar quietos, porque nós precisamos obedecer o que Deus mandou que fizéssemos. Da mesma forma, Atos 5, 29, também Pedro diz, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A gente também tem, de forma muito clara, a gente tem, eu acho que a passagem que fala, ou as passagens, né, que falam de forma mais profunda sobre alguém que se rebela contra ordens civis, a gente vê no livro de Daniel 3 passagens em particular. A gente vê em Daniel 1, que ele e os amigos, quando são levados para a corte da Babilônia, eles recebem a ordem de comerem, ou eles são levados a comer os manjares do rei. O rei manda, olha, esses aí vão comer a mesma coisa que eu como. E eles perceberam, então, que a alimentação do rei ia contra a prática religiosa deles. Eles, então, chamam, e aí eles fazem um pedido, falam assim, não, rapaz, dá pra gente só legume e água. Faz um teste, faz uma experiência e depois você vê se realmente valeu a pena. E aí é feito esse teste, eles então fazem ali, eles não se submetem, eles pedem para que seja dado um tratamento diferente, é feito do jeito que eles pedem e eles acabam tendo uma saúde melhor do que os outros, a dos outros que estavam lá com eles. A gente vê em Daniel 3 uma situação semelhante, aí realmente eles dizem não diante de uma situação flagrantemente contra a palavra de Deus, que é quando o rei Nabucodonosor, isso Daniel 3, repetindo, o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua e que todos se curvem diante dessa estátua. Então Sadraque, Mesaque e Abednego dizem, não, nós não fazemos isso. Ah, mas vocês vão ser jogados na fornalha? Beleza, vamos ser. E uma coisa muito interessante, meus irmãos, muitas vezes a gente deixa passar nesse texto, a gente deixa passar uma coisinha. Esses jovens, eles não tinham certeza que eles seriam salvos. Tanto é que eles dizem assim, pode nos jogar na fornalha, não tem problema nenhum. Se o Senhor quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Se Ele não quiser nos salvar, Ele não vai nos salvar. Mas mesmo assim, nós não nos curvaremos diante da imagem, diante daquela estátua. Olha que coisa interessante, eles não fizeram
Porque, e aí a gente vê Pedro falando isso, a questão da consciência. Eles não fizeram isso para estarem bem diante de Deus, não, eles fizeram para que a consciência deles estivesse tranquila. Olha que coisa fantástica. E a gente vê, é claro, ainda no livro de Daniel, Daniel 6, quando o rei Dario, né, sendo ali os seus braços direitos ali, né, aqueles que estão mais próximos, tendo inveja de Daniel, orientam o rei para que ele baixe um decreto dizendo que durante um período, 30 dias, ninguém peça nada a não ser a ele, e se fizer diferente a nenhum deus, a nenhum outro homem, a não ser ao próprio rei, e se fizer diferente que seja jogado na cova dos leões, e a gente vê que Daniel não cumpre também essa ordem, né? Tanto é que ele é jogado na cova dos leões. Então a gente tem que entender que a regra bíblica é a submissão às autoridades. Mas existem exceções, e as exceções são algumas vezes uma insurreição diante de uma ordem que é flagrantemente contra a Bíblia. Isso a gente tem que ter em mente. Por que isso? Por que a gente deve fazer isso? Por que Pedro nos direciona a fazer isso? Para que a gente cale os insensatos. Porque se a gente está obedecendo as regras, se a gente está obedecendo as normas, se a gente está obedecendo as leis, os decretos e por aí vai, aqueles que se levantam falando qualquer coisa não têm razão de falar. São os insensatos que Pedro diz aqui. E essas pessoas, no fim das contas, os errados são eles. Nós devemos buscar a vida irrepreensível. E isso por causa do Senhor. E Pedro, no verso 16, ele começa falando sobre liberdade. Parece que está meio fora de contexto falar sobre liberdade. Ele está falando sobre questões civis, sobre ser submisso às autoridades, ao imperador, aos governadores e por aí vai. Fala toda a autoridade como um todo, né? Todas as autoridades civis e políticas. Ele vai falando sobre esse grupo, mas ele começa falando sobre liberdade. Poxa, mas liberdade, vocês têm liberdade? Mas por que liberdade aqui? Interessante que muito provavelmente Pedro está buscando o que ele ouviu de Jesus, que está registrado, por exemplo, em João capítulo 8, quando Jesus diz que nós somos as pessoas de liberdade plena. Por que nós temos liberdade plena? Porque se nós olharmos João 8,34, Jesus diz que aquele que vive sobre o pecado é escravo do pecado. João 8,34, Jesus diz isso. Mas no 8,32 ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. E ele continua, no 34 ele diz que aquele que é escravo do pecado, aquele que vive pelo pecado é escravo do pecado. Mas no 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos uma liberdade que ela é tremenda, ela é a liberdade maior que existe. Mas nós não podemos, que é a liberdade do pecado, mas nós não podemos, baseados nisso, sermos insubmissos às autoridades, dizendo assim, não, eu só me submeto a Deus, eu só me submeto a Cristo. É claro que a nossa submissão maior é a Jesus, mas eu não posso usar isso como argumento para não me submeter à autoridade, desde que dentro do que nós conversamos aqui, desde que dentro também da palavra. Nós temos que ter a nossa consciência também, a nossa consciência que é iluminada pelo Espírito Santo. Nós temos também que nós não podemos agredi-la, porque é o Espírito Santo que está falando diretamente a nós. Nós sabemos que houve uma discussão muito grande sobre isso no período da pandemia. Porque as igrejas estavam fechadas, se deveriam ficar fechadas, se não deveriam e tal. Muitos pastores sérios e sábios disseram, não, olha só, enquanto está fechando tudo, a gente não pode, pura e simplesmente, deixar de cumprir a lei. Está fechando tudo. Não, se chegar um ponto que não, a partir de agora só a igreja ficará fechada. Pode ter vida normal, mas a igreja vai fechar porque a igreja é um problema sanitário. Aí não, aí a gente começa a pensar que tem alguma coisa errada aí e a gente vai ver o que fazer. Mas enquanto está se fechando tudo, não, enquanto está se fechando tudo, está tudo dentro do que... é claro que nós não estamos aqui entrando no mérito de que o lockdown foi certo, foi errado, não é essa a questão. Nós estamos dizendo diante do que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu foi o lockdown. Se foi certo ou errado é outra história. Mas de fato aconteceu isso. Então essa discussão chegou aos nossos dias. E muitos pastores sérios, sábios, direcionados por Deus disseram isso. Não, a gente vai... É interessante que a gente cumpra o que está sendo estabelecido. Isso também é importante. O verso 17, ele faz uma síntese, ele sintetiza como deve ser a ética na vida pública do cristão. Olha o que ele diz. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus
e honrem o rei. Olha que coisa fantástica. Esse rei aqui, algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas até no passado, acreditando que esse rei aqui era uma referência a Jesus. Não, não. O rei aqui é o rei político mesmo. É o soberano político, é o soberano civil. Então o que está dizendo é, nós devemos respeitar a todas as pessoas. Respeitar a todos. Tratar a todos com devido respeito. Amar o irmão. Temer a Deus e honrar o rei. Olha uma síntese da vida, da ética que o cristão tem que ter na vida pública. Que coisa fantástica. Então nós devemos ser diferentes para também fazermos diferença na nossa vida pública. Mas ainda temos que ser diferentes para fazer a diferença na relação servo-senhor. E isso está a partir do verso 18. A gente vai ler aqui do 18 ao 25. E a palavra nos diz o seguinte: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no seu lugar, ou no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Então nós temos aqui Pedro falando, e é interessante a gente primeiro compreender que em qualquer época, em qualquer era, não há como justificar a escravidão, não tem como. E a escravidão era uma realidade na época de Pedro. E Pedro está dizendo aqui, tanto para os servos quanto para os senhores, e aí está claro que ele está falando mais para os servos, sejam sempre, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito. A gente vê que quando a gente lê, por exemplo, quando Paulo escreve a Filemon, ele fala que Filemon, que é o Senhor, trate Onésimo como irmão, trate o servo, o escravo como irmão. Mas aqui ele está escrevendo para os servos e muitas vezes para aquele servo que não tem, para aquele escravo que não tem um senhor que seja bom. Se for bom, tá ótimo. Mas se ele for mal, também você deve se submeter a ele. É isso que Pedro está dizendo aqui. A gente tem que até compreender. Muitas vezes nós temos uma relação de trabalho, às vezes um chefe mais complicado e tal. A gente tem que entender o que Pedro está dizendo aqui. Nós, às vezes, temos que nos submeter, segurar um pouquinho. Tem que baixar a cabeça, não sei o quê. Claro, nós não estamos falando de abusos. Aqui, Pedro realmente está falando, infelizmente, de abuso, claro. Estamos falando de escravidão, estamos falando de açoite, estamos falando de infligir castigos físicos. Não é o que acontece hoje. Claro que não, mas existem hoje uma série de situações que são morais, que são emocionais, que influenciam. Claro que a gente não vai ficar quieto ou se submeter a isso, claro que não. Mas nós temos que compreender. E aqui Pedro ele está falando de forma muito direcionada a quando somos acusados ou quando somos tratados de uma maneira que não deveríamos ser. É mais ou menos o seguinte, a gente faz a coisa certa e o nosso chefe vai lá e diz que a gente fez errado e nos pune por conta daquilo. É isso que Pedro está dizendo. Você fala, não, mas eu fiz o certo. Não, mas não era isso que eu queria. Pô, para aí. Então, tá bom, é isso. Mais ou menos isso que Pedro está querendo dizer aqui. Eu sei que isso é complicado da gente entender, da gente internalizar, mas é isso que Pedro está dizendo. É isso que está sendo dito. E Pedro está usando, ele está dizendo que isso é louvável diante de Deus. Porque é como se ele estivesse dizendo assim, olha, quando a gente recebe alguma coisa ruim, algum castigo, né? Ele usa o termo castigo, mas quando a gente recebe algum castigo por fazermos alguma coisa boa, isso é louvável diante de Deus. Agora, se a gente recebe o castigo por alguma coisa ruim que a gente fez, é indiferente, porque o certo é receber o castigo por conta disso, claro. E ele usa como exemplo Jesus. Olha o exemplo que ele dá para que a gente se submeta e às vezes fique quieto fazendo o certo e sendo punido por fazer o certo. Ele usa o exemplo de Jesus.
É interessante que Pedro, se a gente for olhar Mateus 16, 21 a 23, e ele faz é interessante trazer essa correlação, Pedro não queria que Jesus morresse. E Pedro diz o seguinte, Mateus 16, 21 a 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Se a gente for olhar direitinho, logo um pouquinho antes disso, Pedro tinha sido elogiado. E aqui Pedro recebe essa palavra. Ele estava querendo tirar Jesus da morte, mas aqui não, aqui ele já usa Jesus como exemplo. Jesus, ele é o exemplo dentro dessa situação de Pedro, de você ser, dele dizer que muitas vezes nós fazemos o que é certo, fazemos o bem e recebemos algum tipo de punição. E ele usa Jesus como exemplo para isso. E ele começa dizendo que Jesus é o nosso exemplo de vida. Por que Jesus é o exemplo? Porque ele é o nosso único exemplo e supremo exemplo de vida. O próprio Jesus deixou o exemplo para nós, o exemplo a ser seguido. O exemplo, e Pedro nos orienta a fazer isso. Jesus era irrepreensível, mas sofreu nas mãos das autoridades. Jesus era irrepreensível, mas foi levado para a cruz. Então ele é o nosso exemplo de vida. Jesus é o nosso exemplo também porque ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Olha que coisa profunda isso. A gente vê lá em Hebreus 9:22, o autor de Hebreus diz que, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus, ele não morre. Morreu porque é um capricho de Deus. A gente usa muito essa palavra, que de vez em quando a gente está usando, né? Jesus não morre por um capricho de Deus, ele morre porque o sangue dele derramado é a única forma de nós sermos perdoados. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. E quando Pedro está falando sobre isso, está falando que a gente recebe dele morrer em nosso lugar, e quando a gente se fazer culpa por nós, é claro que ele está pensando em Isaías, é claro, um pouquinho de exagero dizer o que ele está pensando, né? Mas é uma referência muito forte a Isaías 53, quando fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53 é muito claro com relação a isso. E muito provavelmente Pedro está citando isso. Mas além disso, ele é o nosso exemplo de vida, ele morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida, ele morresse para que nós tivéssemos vida, é o paradoxo da cruz, né? Ele morre e a gente tem vida, mas ele é o nosso supremo pastor. Jesus é o nosso supremo pastor e a gente vê, se a gente olhar Lucas 15, ele conta a parábola das 100 ovelhas, que assim é o reino dos céus, que um pastor tinha 100 ovelhas e por conta de uma ele deixa as 99 no aprisco, guardadas, aquelas já estão cuidadas, já estão guardadas, já estão encaminhadas e sai em busca de uma. O nosso supremo pastor faz isso. Em João 10:11, Jesus diz: Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus é o exemplo maior porque ele é completo, perfeito. Ele é o nosso exemplo de vida. Ele morreu em nosso lugar e ele é o nosso supremo pastor. Ele termina dizendo isso, né, no verso 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Então a gente vê que, por mais que Davi fala isso, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, lá no Salmo 23, a gente tem que trazer isso, a gente compreende isso de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito forte. Nós compreendemos que quando estamos na nossa vida pública, quando estamos tratando publicamente como cristãos, nós temos que compreender que naquele momento também a honra principal, e nós não estamos ali nos representando, nós estamos representando Deus, nós estamos representando o nosso Pai Celestial, e é por isso que Jesus é o exemplo a ser seguido, porque ele foi levado diante dos seus algozes, dos seus carrascos, e ele não abriu a sua boca. Muitas vezes nós, por mais doloroso que seja, por dentro a gente quer partir para cima, mas a gente também tem que aprender e a gente tem que entender o exemplo que Jesus nos deixa e que Pedro traz aqui na sua carta. Para concluir, a gente vai ler a conclusão aqui da nossa revista, de acordo com o nosso autor. Nos diz assim o nosso pastor Ronaldo:
Jesus nos chamou para fazermos diferença. A expressão ser diferente tem um peso no verbo que a compõe. Ser indica nossa postura pessoal, principalmente como alguém conhecedor da verdade. É o nosso caráter e as nossas atitudes que produzem frutos em nossa forma de ser. Já a expressão fazer a diferença tem o centro no verbo fazer, que indica ação. Portanto, fazer diferença é a nossa ação em relação ao mundo que está ao nosso redor e as atitudes para com as outras pessoas. E aí ficam as reflexões para nós e as mensagens finais do nosso autor, do pastor Ronaldo. Ele diz o seguinte, a primeira pergunta: você tem buscado ser diferente do padrão pecaminoso do mundo? Segunda: você está fazendo a diferença onde Deus te colocou? Terceira pergunta para a nossa reflexão: como você tem se posicionado nas coisas públicas e mediante os poderes que as representam? E por fim, uma quarta pergunta: seja você patrão ou empregado, tem praticado bom trato aos seus funcionários e submissão aos seus superiores? Isso que fica para nós nesse momento. Hoje, então, a gente, por mais que não tenha sido citado efetivamente, mas nós temos uma vida pública hoje num relacionamento presencial e temos uma vida pública hoje muito forte no relacionamento digital. Como que nós estamos nos comportando e nos portando nas nossas redes sociais? Como que nós estamos refletindo Deus através da internet? Isso também fica para nós. Pedro não tinha internet na época dele, mas a mensagem de Pedro ecoa para nós hoje. Como que nós estamos representando Deus? Como estamos sendo luz em todos os ambientes que frequentamos, sejam físicos, sejam digitais, virtuais? Isso também fica para nós, que a gente possa compreender e refletir sobre isso. Nós vamos orar neste tempo, entregando ao Senhor esse estudo que fizemos, agradecendo pela Tua palavra. Pai de amor, nós agradecemos pela Tua palavra lida, estudada, que o Senhor deixou para nós há 2000 anos atrás e que fala tão forte aos nossos corações hoje, Pai. Nós agradecemos que o Senhor possa abrir nossos corações e mentes, nos iluminar, Senhor, que possamos trazer para nós toda essa mensagem, toda essa verdade, que possamos colocar em prática, por mais difícil que muitas vezes seja, mas que possamos colocar em prática tudo aquilo que temos estudado. Continua recebendo nosso culto, continua recebendo nossa adoração, seja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, nossa lição de número 9, ainda na primeira carta de Pedro, a verdade no relacionamento conjugal. Olha que coisa fantástica, hein? A verdade no relacionamento conjugal, 1 Pedro 3, de 1 a 7. Essa, inclusive, verdade no relacionamento conjugal, vai diretamente para o nosso irmão Lucas, que está aqui, que está quase casando, já para ele aprender, já começar percebendo como é que deve ser a verdade no relacionamento conjugal, para já começar com o pé direito, começar diante do Senhor, né? Ouviu, né, Lucas? É isso aí. Então, semana que vem, 1 Pedro 3, de 1 a 7, leia em casa, meu irmão, leia em casa, minha irmã, vai fazendo correlações, vai fazendo... lembrando outros textos que falam sobre isso, vai refletindo, meu irmão, porque é nessa reflexão que a gente internaliza e que a gente coloca em prática aquilo que Deus tem deixado para nós. Então, lição de número 9, na próxima semana, um grande abraço, espero você, até lá.